Salmo 137. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Nós temos que ter esta certeza e não esquecer deste detalhe. Tem hora que a gente tem que gritar, né? Gritar, conversar, olhar para Deus e pedir o auxílio de Deus, porque Ele vai nos escutar. Ele sempre nos escuta. Aliás, Ele está sempre conosco. Mesmo... E aqui eu quero que você preste bem atenção, porque tem horas que na nossa vida a gente não sente Deus, a gente sente uma aridez, a gente fica assim um pouco perdido, a nossa fé fica abalada. Sabe por quê, gente, que acontece isso? Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque isso está relacionado com os nossos inimigos da alma. É preciso se purificar daquilo que a gente é apegado. A gente se apega, os nossos sentidos, ele fica apegado nas coisas. A gente se apega no mundo, se apega na gente, e o grande problema, a gente se apega até no diabo, com aquilo que ele nos oferece, com aquilo que ele nos engana. É verdade. Ele sabe nos agradar, ou seja, nos amarrar e fazer a gente de marionetes, de bobo mesmo, né, tio? Ele faz a gente de bobo, né? Então vamos ver um pouquinho sobre o evangelho deste dia, Lucas 11, de 1 a 13, que vai dizer assim: Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Tá vendo? Vamos fazer uma pausa aqui e olhar para esta oração em que Jesus está nos ensinando a rezar. Veja, Jesus, primeira coisa, Jesus estava onde? Rezando. O Senhor nos mostra que é preciso rezar. Veja, olha o testemunho. Ele que é Senhor, Mestre, ele dá testemunho. Interessante que os discípulos de João Batista, que agora são discípulos dele, de Jesus, porque João Batista disse: olha, vai lá, porque ele é o Senhor, ele é o Mestre. João Batista disse: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés dele. Eu não sou digno. João Batista. Olha que beleza. E é verdade, é verdade. E Jesus ensinou o Pai Nosso, né? A oração. Senhor, ensina-nos a rezar. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Pai, que eu possa santificar o teu nome com o testemunho da minha vida. Que eu possa santificar o teu nome quando eu estiver presente com os meus irmãos, no meu dia a dia. Pai, que eu possa santificar o teu nome com a coerência, sendo coerente. E agora a pergunta é, gente, é fácil ser coerente? É fácil? Não é fácil ser coerente. A gente tem que se purificar. Não é fácil porque a gente tem que se purificar. A gente tem que se desapegar. Quanto mais a gente se solta, deixa Deus ser Deus, quanto mais a gente... Não é fácil porque a gente não deixa Deus ser Deus na nossa vida. Meu Deus, como que a gente, como que é difícil de encarar isso, de entender isso.
deixar Deus ser Deus, a gente tem que se desapegar da gente, de nós mesmos, das nossas ideias, de tudo aquilo que vem atrás de nós, de tudo aquilo que está agarrado em nós. Então, santificado seja o vosso nome. Venha, Senhor, venha o teu reino. Que reino que é esse? O reino de Deus. O reino de Deus é o reino do amor, o reino dos céus. O que nós vamos ver na cruz? Nós vamos ver um Senhor que só sabe amar. Um Senhor que nos preenche e nos purifica, seja lá de qual for o nosso problema, seja de qual for o nosso pecado. Pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para vocês pensem aí. Pergunta: o que vocês acham? Pensa no Satanás, no demônio, no Lúcifer. Na sua cabeça, Jesus, ele perdoaria Lúcifer? Não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Todo mundo é sim aí ou não? Concorda com ele ou não? Todo mundo? E tá certo. Tá certo, você tá certo. Perdoaria. Olha, perdoaria. O problema justamente é esse. O problema é que não está. O problema não está em Jesus, o problema está no Lúcifer. O Lúcifer, ele por ser um anjo, ele é determinado. Ele se decidiu, e definitivamente se decidiu ir contra Deus. O ódio dele é um ódio que não tem fim. Aí está o problema. Perdoaria, lógico, se houvesse arrependimento. Como não há? E o problema é que nós não temos esse problema dos anjos, essa determinação dos anjos, nós não temos. É por isso que a gente vai, volta, a gente acerta, a gente erra, a gente cai, a gente levanta. Mas a gente tem um problema. O problema é se a gente cair e permanecer caído. Aí isso aí é um problema. Sabe? E não fazer esse esforço para se libertar. E não ter esse desejo para ficar de pé. Ah, eu caí 1000 vezes. Mas e aí? Dentro de você ainda existe essa vontade de ficar de pé? Porque é isso que conta. É isso que conta. E que beleza, hein? E olha que testemunho, eu vejo isso, eu fico maravilhado, viu? Eu fico maravilhado. Eu fico imaginando que testemunho maravilhoso você chegar um dia e falar: olha, eu caí 1000 vezes, foi até pouco. Eu caí, foi centenas de vezes, né? Milhares de vezes. Mas a partir daquele momento, eu não caí mais. Estou de pé. Estou sóbrio. Estou sóbrio porque eu entendi que eu preciso da graça de Deus, e graças a Deus eu consegui me abrir a Ele, e Ele está comigo, e Ele me levantou, e tudo aquilo que estava torto foi resolvido. Eu me desapeguei de tudo isso e coloquei naquele coração sagrado, no sagrado coração dele, e Ele que é Deus, Ele resolve todas as coisas. Entendeu? É isso. Aqui: santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, esse reino do amor, dai-nos cada dia o pão de que precisamos. Que pão que é esse? Qual é o pão que precisamos, gente? Sim. É claro que essa oração também vale pelo pão, pelo sustento da casa, pelo sustento etc, né? Precisamos, faz parte. Mas precisamos desta palavra, deste pão da palavra, deste pão do céu, deste pão, porque a palavra contém Deus. Deus está presente na palavra, é por isso que ela é palavra de vida eterna. E precisamos da Eucaristia também. Nós, principalmente nós, católicos. Ou seja, Jesus veio do céu. Jesus é Deus. E Ele se fez pão. Então o divino, que é Deus, entra em nós. Gente,
Nós não temos a consciência da dimensão disso. A Lola, não sei, vocês entenderam a questão da Lola? Vocês já entenderam? A Lola, 64 anos, não comia, não bebia, não dormia, e ela comungava uma Eucaristia por dia. Impossível. Só por Deus. E quem está dando testemunho lá é o médico dela. É o médico dela. É seríssimo, o negócio é seríssimo. Por que isso? Por que eu fiz questão de indicar isso, né? Só para mostrar que é Deus, que é verdade, né? Dai-nos, Senhor, a cada dia o pão que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Senhor, aqui está. A medida que você usa vai ser a medida que... Aliás, a medida que você vai ter será a mesma medida que você usa com os outros. Então, a medida que eu uso com o meu irmão tem que ser uma medida de perdão, de amor, de carinho. Porque Deus também usará essa medida de misericórdia comigo, né? Entende? Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Tá vendo? Tem uma condicional, tem uma condição. A condição não é, ai, me dá, mas eu quero que ele que se exploda para lá. Não. Embora passa isso pela nossa cabeça, mas está errado. Se a gente pensa assim, está errado. Precisamos assim, Senhor, toma conta. Eu rezo. Eu tenho muita raiva dessa pessoa, Senhor, mas me perdoa por essa raiva que eu estou sentindo dessa pessoa. Né, tio? Está errado. Porque não vem de Deus. Né? Isso. Então, exatamente. Se vós não amardes, não perdoardes os vossos inimigos, que recompensa tereis? Então, é isso. É o coração de Jesus no nosso coração. Pode ter feito o que for. Senhor, toma conta. Abençoa, Senhor. Que o coração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, seja um coração arrependido, convertido, que ela possa se encontrar com o Senhor e se resolver tudo. Rezo pela salvação dessa pessoa. Pronto, é isso. E não nos deixeis cair em tentação, porque ela virá. Centenas e centenas de vezes ela virá e continuará vindo. Vai se acostumando. Você já acostumou com isso? Pois é. Você aqui de novo aqui, me tentando. Já caí milhões de vezes. Chega. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer, e se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e os meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. O que significa isso? Isso significa oração persistente. Peça de novo, reza de novo, reza. Sabe por quê? Porque tem hora que Deus faz isso com a gente. Você pede. Tem hora que ele te faz você pedir de novo. Pede mais. Continua. Ele está te purificando. Ele está te purificando e fazendo você ser mais paciente, mais sereno. Você tem que se controlar. Controlar a ansiedade.
Está vendo como que Deus é didático? Olha lá. Portanto, eu vos digo. Olha, foi o que a doutora disse aqui, ó, tá aqui. Portanto, foi o que vos digo. Pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Olha lá. Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Se nós que nos falta juízo, apertar alguns parafusos, sabemos dar coisas boas e fazer coisas boas, né? Sabemos fazer um bolo, cantar parabéns, abraçar. Se nós sabemos fazer coisa boa, se nós sabemos, imagina Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor. Ele nos dará o Espírito Santo. E é isso que nós precisamos. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos, neste dia, receber o Senhor Espírito Santo, pedir, rezar e ter persistência e não se cansar de querer ficar de pé, para que a graça dele esteja em nós, para que nós possamos ser cada vez pessoas mais dele do céu. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Então vamos prosseguindo.